Opa, e aí meus nobres, beleza? Como que vocês estão? Eu tô muito bem, espero que vocês estejam bem também. Bom, aqui estamos nós com mais uma obra muito boa, e antes de começarmos, já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o máximo que puder. Verifique se você já está inscrito no canal, se o sininho está ativado e caso queira apoiar um pouco mais o nosso projeto, considere se tornar um membro, que é bem baratinho e nos ajuda muito. Dito isso, sem mais enrolações, bora começar com essa história que tá muito boa. Dizem por aí que quando o nosso corpo para, a nossa mente continua aprendendo. Lee Shin-Hayuki é o nome do nosso prota, que está estudando com muita atenção numa espécie de biblioteca. Por quanto tempo você esteve aqui? Um homem velho fala e Lee diz que por 180 meses, exatamente 15 anos. E o velho diz que já fazia muito tempo e que estava na hora. Perdão, o que você quer dizer? Lee diz. De súbito, vozes e mais vozes atormentam sua cabeça, chamando seu nome. O velho pergunta se ele também havia escutado. Lee diz que parecia a voz de um humano. Então somos levados para uma lembrança de 15 anos atrás, o dia que ele chegou ali. Os olhos dele estavam tristes, e as lágrimas escorriam. E você veio até mim, disse o velho. Veio dizendo que queria achar respostas, e desde aquele dia, Lee vinha estudando criminologia, psicologia, física e estudando tudo e mais um pouco, por 15 anos para achar respostas. O velho pergunta se as respostas que ele procurou estavam ali e pediu para eles apertarem as mãos. Shin-Hayuki ficou receoso, mas apertou. O professor diz que em sua jornada ele encararia o monstro que se tornou e poderia até se perder. E disse, mas jamais esqueça deste calor em suas mãos. E pediu para ele abrir os olhos. Perdão, disse Lee. As respostas que você procura estão no mundo real, disse o mestre. E foi como sair de um transe. Lee sentiu seu corpo sair de uma dormência e tudo ficou escuro. Pulso batendo, respiração ofegante. Abra os olhos. Ele escutava. E viu essa imagem dele como uma assombração, pedindo para abrir os olhos. E pá, ele abriu. Estava no hospital, cercado da família e do médico. Ele ainda era uma criança, assustada, sem saber o que estava acontecendo. Apenas sentia dor e o braço furado por uma agulha. Um braço de criança? Ele pensou, nem acreditando que voltou a ser criança. Vendo seu reflexo, não havia mais dúvida. Porque eu fui adulto por muito tempo. Ele disse. Suas lembranças estavam perfeitas e ele se lembrou de onde esteve nos últimos anos. E também dessa visão macabra. Era muita loucura para uma pessoa só. Não sabia ele o que era real ou o que era sonho. Um médico se aproximou e lhe pareceu conhecer ele. O doutor perguntou se ele estava enjoado, mas Hayuki apenas queria saber por quanto tempo esteve no hospital. O médico disse que mais ou menos por 1 mês em coma. Vendo que não estava entubado, ele deduziu que seu corpo esteve fora de perigo. O pequeno Lee sempre foi tão interessante em medicina? O doutor disse. Lee disse que estava impressionado em saber sobre o seu estado enquanto ele estava dormindo. Ele explicou que o cérebro dele emitiu pulsos todos os dias. Os primeiros dias, os pulsos elétricos estavam lentos, com ondas θ, com uma frequência baixa. Mas nos outros 10 dias, os pulsos elétricos aumentavam para ondas beta, ondas mais rápidas. E nos últimos 10 dias, ondas alfa, e seus pulsos magnéticos se estabilizaram. Pode me dizer o que isso significa? Lee perguntou. O doutor explica que são ondas cerebrais, que mudam quando estamos crescendo. As ondas beta aparecem quando somos adolescentes, por exemplo. As ondas alfa são fortes como os pulsos de ondas de um adulto. Muita loucura, né não? E foi aí que ele lembrou dos dias na outra dimensão, quando disse que esteve lá por anos. Então foi como se uma criança tivesse se tornado adulto. Minhas ondas cerebrais mudaram, né? Lee perguntou abismado. 1 mês foram como 15 anos. O médico só começou a rir com a inteligência do garoto. Como pode uma criança saber dessas coisas? Ele gritou. O assistente pediu até para ele se acalmar. No banheiro, Lee levantou o rosto, dizendo, eu lembro, me senti como se tivesse em coma. 1 mês antes, ele estava andando pelas ruas geladas à noite, no meio da neve, com cara de perdido, se sentindo sem rumo. Vamos, me siga, seu bostinha. Ele foi agarrado pela camisa. O pai estava bêbado e arrastou o filho para o carro. E saiu cantando pneu. Que exemplo de pai, contém ironia. Pai, a estrada está escorregadia, vai devagar, ele dizia. O pai dele, se é que isso é um pai, disse que ele ia para a delegacia e dizer que um vagabundo tinha matado a mãe dele. Ele até pensou, mas não havia o que fazer e... Cuidado! Ele gritou, mas era tarde demais. O pai puxou o volante com tudo e o carro derrapou. Ele bateu na grade e saiu descendo escada abaixo, que nem um pedaço de lata. O carro caiu de bico e ficou todo arrebentado dessa maneira que estamos vendo. O sangue escorreu no meio da tragédia, e o pai, acho que claramente vemos que ele não levou a melhor. Lee Hayuki lembrou dessa tragédia no banheiro do hospital, e tudo que ele viveu na outra dimensão não passou de um sonho.
No banheiro, alguém estava reclamando de sua amígdala pequena, dizendo que tinha coração pequeno e suas contas médicas. Lee ouviu o desabafo todo e reconheceu a palavra amígdala. Ele se lembrou de quando estava no possível sonho e estudou com um doutor sobre os problemas na amígdala. Lee aprendeu que pessoas com esse problema podiam ter falta de emoções, mais que uma pessoa normal. E com o coração pequeno, a pessoa podia ter letargia com o tédio do dia a dia na vida. Por isso, a pessoa opta por simulações de taquicardia para aumentar o ritmo de batimentos no coração. No mundo real, o paciente que estava reclamando saiu. Tá tudo bem para um garoto que nem você ficar andando por aí? Ele disse. E disse que eles estavam no mesmo quarto. Você é famoso, garoto. Eles dizem que você passou um mês em estado vegetativo e tá vivinho, o homem disse. Mas Lee apenas apontou para a mão dele e o cara explicou que havia se cortado com uma faca. Foi nada demais. E espero que você fique bem logo, Lee disse. O fumante agradeceu e disse que até daria ele um cigarro, mas era o único que tinha. Daí apenas jogou o cigarro no lixo e mandou o garoto ir cuidar da vida dele. Lee foi até a enfermeira e pediu o telefone dela emprestado para usar a internet. Então ela dá para ele, quer dizer, ela dá o telefone para ele. A mulher também conhecia ele do coma. Mas ao abrir o Google, ele viu uma notícia. Uma mulher foi assassinada por um maníaco. A mulher havia sofrido uma facada bem no abdômen. E foi aí que ele se lembrou do cara que conheceu no banheiro, que estava com um corte de faca no dedo. Ele apenas devolveu o celular à enfermeira e se perguntou se o que ele aprendeu no mundo dos sonhos também iria funcionar ali. Olhando para o cigarro que ele catou no banheiro, decidiu dar um jeito nisso por ele mesmo. Ele só não sabia o porquê estava sorrindo tanto. Na delegacia, o delegado estava dando aquela comida de rabo num dos agentes. E a bronca era que um agente de nível júnior ia ser promovido antes dele. Você vai aceitar isso, hã? Diz ele. Nos papéis, os dados da performance dele não eram dos melhores. Você vira detetive pra ficar vadiando por aí? O chefe diz antes de tacar os papéis nele. Se você não melhorar sua performance drasticamente desta vez, eu não cubro mais você, ele disse. Fique avisado. Foi o que ele escutou antes de sair da sala e levar uma porta na cara. Ele foi pra sua bancada já com aquela ressaca do trabalho, sem saber o que fazer. O telefone tocou e quando ele atendeu, Lee Hayuki estava na linha falando do caso da tentativa de assassinato. Ele entregou a localização do suspeito, aquele cara do cigarro, que se chamava John Wan. O detetive perguntou quem estava ligando e Lee resolveu não dar detalhes de quem era, porque era uma criança ainda. Mas deixou o detetive alarmado quando deu detalhes do caso. Quando o meliante foi dar a facada na mulher, ele cortou o dedo e traços de sangue dele foram encontrados nas roupas da vítima. Lee disse que os crimes cometidos até agora foram apenas ensaios. Agora, as chances de virar um serial killer eram altíssimas. Antes que pudesse falar mais alguma coisa, Lee interrompeu ele dizendo que tinha o cigarro do suspeito. Bastava comparar o DNA dele com o sangue nas roupas da vítima. Ele estava para receber alta, então a hora de agir era agora. Não perca essa oportunidade, detetive. Lee diz. Era a chance de ouro do detetive pegar um serial killer. E o detetive fica com essa cara antes de Lee desligar. Um colega apareceu perguntando se ele já havia comido e se tinham pegado pesado com ele de novo. Mas o detetive só quis saber do teste de DNA. O colega diz que provavelmente em breve. Então ele se levanta e chama o parceiro para ir com ele. Ele saiu apressado, nem pensar que ia perder essa oportunidade de ouro. No hospital, Lee estava lá paradão na porta, de olho na avenida e viu quando um carro parou com tudo. O detetive desceu e entrou apressado, indo até a recepcionista. Há um paciente chamado Jin Wan no quarto 1407? Ele perguntou. A enfermeira perguntou sobre o que era e ele havia recebido uma denúncia que o cara era o suspeito do crime. A enfermeira ficou chocada. Ela foi correndo verificar. O detetive escutou seu nome antes de virar e ver Lee segurando a prova que ele tanto queria. Lee mente, dizendo que um garoto mais velho havia mandado ele dar esse cigarro para a polícia. O quê? Quem foi? O detetive perguntou e Lee apontou na direção. Ele também disse que não sabia onde ele tinha ido. O médico aparece, perguntando por quem o detetive procurava e diz que ele era quem cuidava do paciente Jin Wan. O malandro já estava vestindo roupas para receber alta e olha para o dedo ferido. Ele lembrou do dia que passou a lambida na mulher, lambendo os beiços, dizendo que enfiou fundo demais. Na moral, cai entre nós, todo castigo para vagabundo é pouco. No corredor, eles vinham em direção ao quarto. O assistente pergunta se não seria um erro fazer uma prisão baseado só em uma denúncia. O DNA do cigarro pode nem bater, ele diz. Nem nas últimas 48 horas eles tiveram algum tipo de evidência. Mas o detetive só consegue se lembrar da cacetada que levou. Era agora ou nunca. Então ele apenas diz que ia assumir a responsabilidade de tudo e manda seguir o pai. Quando eles chegam no quarto e entram, não havia nem rastro do suspeito. A cama dele estava vazia. Uma senhora do lado diz que ele tinha saído, dizendo que ia receber alta.
O quê? Ele nem completou os procedimentos de alta, o médico diz. Não precisou dizer mais nada para os dois detetives. Eles correm mais rápido que beneficiário do Fome Zero. O Jung-Wan seguia pelo corredor fazendo uma ligação. E estava marcando um encontro, possivelmente com outra vítima. Quando estava para deixar o lugar, ele ouve: "Como você pode receber alta sem pagar as contas do hospital?" Quando se vira, o pequeno grande Lee estava lá com seu olhar sinistro. "Ah, você é o do estado vegetativo", ele diz, perguntando o que Lee estava fazendo ali. "O que eu tô fazendo? Procurando por você, senhor", o garoto disse. "Tem algo que eu queria falar contigo", ele disse ainda com aquele sorriso. E depois só manda essa: "Como se sentiu dando a facada naquela mulher?" Jung-Wan ficou levemente impressionado, mas só se aproximou do moleque e disse sadicamente coisas que não valem nem a pena dizer. O cara era um desgraçado mesmo. Lhe diz que ele era um covarde, que apunhala os outros pelas costas porque não tem coragem de olhar ninguém cara a cara. Tanto que ele correu de uma mulher e foi atropelado. O safado pegou ele, mas Lee só sorriu, não de nervoso. "E ainda se atreve a rir?", ele disse. Ele estendeu a mão para dar aquela porrada no garoto. Mas foi na hora certa que ele se deu mal. O detetive segurou sua mão com força e viu a ferida no dedo. Ele lembrou dos relatos, que só confirmavam ainda mais a barbaridade. Jung-Wan disse que era só um mal-entendido, chamou Lee de fofinho. "Tu é Jung-Wan?", o detetive perguntou. "E tu me conhece?", o malandro disse sem resposta. O policial nem perdeu tempo e deu voz de prisão, enquanto Jang foi dando o velho discurso de desentendido. Enquanto o detetive leu os direitos dele, o malandro pensou rápido. Vendo que a coisa fedeu, ele acertou aquela ombrada no policial, que foi pro chão. Jung-Wan correu que nem vento, mas esqueceu que o Lee Hyuk estava lá. O moleque esticou o pé, igual a galera fazia no ensino fundamental, e o maluco aprendeu como se beija o chão. O parceiro do detetive montou em cima, lá ele, já colocando as algemas. "E a polícia pode fazer isso em um paciente?", ele disse enquanto o levavam. O detetive olhou pro garoto e mandou seu parceiro seguir. "Você lembra de mim de mais cedo, né?", ele perguntou e Lee disse que sim. Ele perguntou se o garoto que tinha dado o cigarro tinha dito mais alguma coisa. E não disse nada, porque o médico dele apareceu, se apresentando. O detetive disse que Lee conhecia o informante, então só queriam fazer umas perguntas a ele. O médico disse que Lee tinha acordado do coma recentemente, e ele estava instável para poder falar. "Eu tô de boa, doutor", Shin Hyuk disse. Ele explica que esse garoto tinha dito que o Jung-Wan tinha uma amígdala pequena e coração médio, com tendência a controle obsessivo e estava em depressão. Eram os primeiros estágios de um serial killer. Quando ele comete o crime e não se sente satisfeito, vem a insatisfação e depois a depressão. Ele tenta superar a depressão com outro crime, e depois outro, e depois outro, e isso acaba virando uma bola de neve. Até que, bum, ele virou um serial killer. O garoto deu uma aula e deixou o detetive com essa cara. Lee diz que se eles tivessem deixado o Jung sozinho, ele teria feito outra vítima. "Ah, então o garoto disse tudo isso a você?", o detetive pergunta. E Lee só responde que sim. O médico apenas o chama para ir de volta pro quarto. A enfermeira vem para levá-lo logo em seguida. O detetive pergunta ao médico se Lee tinha parentes na polícia, mas o garoto não tinha mais ninguém no mundo. Daí, eles se despedem. E enquanto vê o garoto ir embora, o detetive se pergunta se uma criança poderia mesmo se lembrar de tudo daquela maneira. Não importa o quanto ele olhasse, mas sempre ia parecer que Lee falou tudo aquilo com o próprio conhecimento, como um perito. Alguns dias depois, ainda no hospital, as notícias da prisão do suspeito e agora condenado estavam se espalhando. Lee viu que realmente aprendeu quando esteve no estado de coma, que não foi um simples sonho. Uma garotinha apareceu em sua frente. Lee, com muito carinho, e deu uma sacola cheinha de doces para ela, que ficou feliz igual criança com doce na mão, literalmente. "Obrigado", ela disse com pirulito na boca. Só que de repente, uma memória é desbloqueada e Lee teve um choque. Sua mente foi pintada com sangue. Sangue esse que era de sua mãe, e a imagem veio para traumatizar. Ela ainda estava com vida e sabe-se lá quem saiu do carro. Lee não sabia se era uma memória, ou podia ser um delírio, sintomas que frequentemente podem aparecer depois de um coma. Só que se é um delírio, como essas emoções de partir o coração vêm junto? Ele diz, já chorando. "Minha mãe está mesmo morta?", ele chora demais. "Você não sabia?", uma voz sombria brota no ar, e quando olha para o lado, ele vê o seu reflexo como um lobo sinistro, dizendo: "É sua culpa." Lee Hyuk ficou pálido. A enfermeira apareceu, pois tinha um lugar para eles irem. Ela disse que o professor Kim queria conhecê-lo. Foi até melhor para ele sair dali, antes que a coisa ficasse pior. E só para garantir, ele olhou para trás. Viu que seu reflexo estava normal como sempre. As enfermeiras conversavam que ele já ia receber alta, e uma delas disse que ficou chocada quando viu ele pela primeira vez.
Haviam mais sinais que ele foi agredido do que ferimentos do acidente. Tudo indicava que o garoto era abusado. E isso sem falar no projeto de pai que ele tinha, que quase o matou dirigindo bêbado. Elas comentaram que ele deveria ir para um orfanato, mas estava parecendo que o tal do professor Kim iria adotar ele. A enfermeira ruiva ficou pasma com a notícia, pois o professor era solteiro e o que ele tinha de dinheiro não estava escrito. A ruiva ficou até com inveja do garoto. Rapaz, até eu fiquei agora. Pouco tempo e eles chegaram na sala do professor. Lee Ha-yuki estava com uma certa expectativa. Longe dali, num bairro pobre, uma garotinha estava cuidando de um gatinho. Deu comida, fez carinho, tirou foto, tudo de bom. Só que dizem por aí que existe o lugar e a hora errada. Um estranho apareceu do nada, perguntando a ela onde estavam a mãe e o pai dela. O pai foi trabalhar e a mãe foi pro mercado, disse ela. A criatura negra apenas sorriu e viu que a rua estava vazia. Para ele, infelizmente, foi a hora certa e o lugar certo. Infelizmente, eu disse. Você disse que o nome dele era Creme, né? O sinistro perguntou. A menininha, que se chamava Sora, diz que tinha dado o nome ao gatinho. Ele disse para a garotinha que tinha um gatinho bebê em sua casa e ele não tinha ração para o gato. Daí ele perguntou se Sora queria ficar com ele. Sério mesmo? Posso ficar com ele? Ela disse. O pervertido disse que sim e pediu para ela guardar o segredo. Inocente do jeito que era, Sora apenas seguiu o homem sinistro até sua casa. No hospital, Lee estava na sala do professor Kim. Todo tipo de bebida eles trouxeram para o gato. Dr. Kim disse que não sabia do que ele gostava. Então, Lee disse que sua condição estava boa. E Kim perguntou que planos ele tinha para o futuro. Mas o garoto não respondeu nada, só sorriu. Dr. Kim então disse, tem muitos quartos na minha casa, então gostaria de morar comigo? Ele disse que cuidaria dele como um filho, daria tudo, desde a escola até a carreira que ele quisesse seguir. Uma proposta dessa, quem é que recusaria? Lee achou perfeita. Se entrasse no orfanato, poderia dar adeus à privacidade e às boas oportunidades. Mas aceitar a proposta do professor parecia ser a saída mais inteligente. Porém, mais coisas lhe atormentavam além da indecisão. Que nem essa visão do inferno de seu pai morto, dizendo absurdos pro moleque e o culpando pela desgraça. Mas ele revela já sabendo que era uma alucinação, apesar de ser bem real. O que você acha? Dr. Kim pergunta. Ele diz que tinha uma pergunta. Você pode se tornar meu guardião legal? Ele diz para impactar o professor. Ele disse que se tornasse o filho do professor, seria mais feliz do que jamais foi. E tinha assuntos não resolvidos. A morte de meu pai e de minha mãe. Acho que não foi acidente. Ele disse. Lee diz que continuaria sua relação com o professor, mas queria apenas resolver esse mistério antes disso, ou só iria trazer problemas para ele. A ilusão não dá trégua e continua caluniando o garoto, dizendo que tudo o que ele fazia era ferir os outros. Mas Lee ignora e pede por favor. Viver como menor na sociedade era impossível, então a melhor opção era ser adotado mesmo. Professor Kim estava tentando entender como crianças dessa idade eram capazes de falar como Lee falava, com uma maturidade tão grande. Kim diz que não poderia deixar ele voltar sozinho para sua antiga casa de jeito nenhum, mas precisava aprender a confiar nele pelo menos uma vez. Então aceitou se tornar seu guardião legal, só que com uma condição. E deu um telefone para Lee Ha-yuki. A condição é que ele teria que fazer contato todos os dias, dizendo como estava indo com essa tarefa. Kim disse que era um presente quando ele tivesse alta. Mas os planos mudaram. Quando Lee olha a tela, Kim ainda diz que 300 mil won iam ser depositados para ele todo mês, e daria mais se isso não fosse suficiente. Isso que é um pai, sem ironia. Eu quero me alegrar com essa relação também, Dr. Kim diz. Ele não queria que o garoto só falasse com ele por causa da grana. Lee Ha-yuki mal pode agradecer. Kim apenas pede para eles apertarem as mãos. É um aperto firme, quente. E foi esse calor que fez ele lembrar-se do passado. A mesma sensação que sentia quando apertava a mão do doutor dos seus sonhos. O mesmo calor. Seus olhos brilharam. Não pule refeições e fique saudável, ok? O Dr. Kim diz. No entardecer, Shin Ha-yuki desce do ônibus com uma sacola generosa em mãos. Tudo presente do pessoal no hospital. Nem parecendo os hospitais do Bostil, que nem sorriso a gente ganha, quanto mais comida. Tô com vontade de tomar aquele café expresso, ele diz. Sora! Sora! A mãe da garotinha passa gritando na frente dele, desesperada. Você é Shin Ha-yuki? Você é Shin Ha-yuki? Ela diz e ele responde que sim. Você viu Sora por acaso? Ela pergunta com o coração a mil. Uma lembrança vem à sua mente como se fosse um choque. Ele se recorda do dia em que estava comendo na casa da garota Sora. Lee era abusado pelo pai todo santo dia. A mulher se questiona se o pai dele era um cão. Sora lhe dá um pedaço de bolinho. Eles tratavam o garoto com muita gentileza. Mas essa lembrança logo passa, pois ele é despertado pela mãe de Sora desesperada. Lee pergunta por que ela havia saído.
A mãe dela diz que a filha tinha ido alimentar uma gatinha de rua. Lee pergunta onde era o lugar. Ela diz que era bem na frente da casa delas e quando voltou do mercado, a garota não estava mais lá. Mas só que nem o telefone dela estava funcionando. Algo diferente da rotina dela só pode ter acontecido. Lee imagina. A mãe só sai apressada, sem tempo a perder. Porém, o rapazinho lhe segura pela camisa. Ele diz que ela deveria denunciar primeiro. Já faz mais de horas e o telefone dela estava desligado. Motivos não faltavam. A mãe não queria fazer isso. Mas Lee diz que nos casos de sequestro, tem chance de 75% dos assassinatos acontecerem em 3 horas. Assassinato? A mãe dela diz abismada. Tempo era ouro e tudo contava. Então a mãe de Sora não perde tempo e já liga para a polícia. Minha filha saiu e não voltou mais. Ela grita. O policial pede para ela se acalmar e pergunta a idade de sua filha. E depois, se ela tinha saído para brincar com os amigos. Gritando, a mãe dela explica a situação. O policial apenas sugere que ela espere mais um pouco, porque às vezes crianças agem assim. Saem e demoram para voltar. Lee, já perdendo a paciência, decide fazer ele a sua ligação. O Dr. Kim atende perguntando se ele havia chegado bem em casa. Lee apenas diz que acha que sua amiga foi sequestrada. Você pode nos ajudar, professor? Lee perguntou. Para um homem com a idade e o status dele, ele deveria ter algum contato. O professor Kim pergunta qual era o endereço. Lee falou e desligou. Para ele, Sora só podia estar na casa de alguém. O telefone dela não morreu do nada. Ela alimentava o gato todo dia às 4h30 da tarde. Era muita coincidência. E para completar, a vizinhança quase não tinha câmera de segurança. É muito provável considerar que um crime aconteceu, ele sugere. Olhando para o lugar onde ela estava todos os dias, ele sai correndo. Ela era uma garotinha dedicada, simpática com ele. Tentava se aproximar, mas ele evitava. Fugia, mas ela o segurava. E o convidava para sua casa, para comerem juntos. Foi disso que ele se lembrou e correu ainda mais, rezando para ela estar viva. As migalhas de comida de gato estavam espalhadas pelo chão, um celular quebrado sem vida. A fraca luz que entrava iluminava um par de pernas desfalecido e a face negra de um demônio. Lee Hyuk parou, bem em frente à casa da garota, ofegando muito. Analisando a rua, ele vê que não era bem o lugar que um carro escolheria para um sequestro. Por isso, é mais provável que fosse um vizinho. Olhando para o pratinho de ração, não estava bagunçado. Pode ser que ela seguiu alguém de boa vontade, ele pensa. Muito provavelmente, um conhecido. Alguém que mora sozinho e não tem trabalho fixo. O garoto arregala os olhos quando tem outro ataque pós-traumático. Desta vez, uma garrafa se quebrou em sua cabeça. Era só mais uma das maneiras de seu pai agredir ele. Com o sangue descendo a face, seu pai dizia: "Vá procurar o assassino da sua mãe!" E xingava ele de coisas que é melhor nem falar. E o menino saía correndo enquanto seu projeto de pai continuava sua bebedeira. Graças a Deus, essa peste estava a 7 palmos. A cicatriz em sua cabeça lembrava ele dessas coisas, mas a parte boa, segundo ele, é que ele conheceu cada pessoa da vizinhança, sempre que saía de casa. Lembre Lee Hyuk, lembre, conhecido, solteiro, diarista, alguém charmoso. Ele pensa enquanto olha a vizinhança ao redor. 2 pessoas chegam em sua mente. Um deles era Juntai, que morava próximo à casa dela. Lee apenas correu que nem o vento. O cara batia com um perfil criminal, perfeitamente. E algumas vezes ele até bebia com o pai de Lee. Ele parou em frente à casa, mas não sabia se era ali que ele morava. O moleque tentou abrir, mas a droga da porta estava fechada. E dentro da casa do desgraçado, a cena lamentável ainda estava montada. O infeliz se sorriu com malícia e se preparou para fazer o que todos já sabem o que ele queria fazer. Mas parou quando ouviu coisas. Toque, toque. Lee batia no portão com força. Batia e chamava por Juntai, gritando. A intenção era perturbar ele o máximo possível, distrair ele com sua voz. Ah, quem é dessa vez? Ele escutou a voz se aproximando. Parece que deu certo. Quando perguntou o que ele queria, Lee disse que tinha algo para falar para ele. Ele xingou e mandou o garoto esperar. O detalhe foi que ele abriu e fechou a porta bem de leve. Logo devia ter algo que queria que ninguém visse. O filho do cão saiu e olhou feio para Lee. Apenas falou mais besteira pro garoto. Lee não tinha 100% de certeza ainda, mas iria matar a charada pela forma que ele reagisse a uma pergunta. Eu deveria brincar com Sora. Ela ainda está na sua casa? Ele perguntou. Juntai ficou surpreso com a pergunta e olhou para lá e para cá, pensando. Por que ele deveria estar aqui? Ele disse e mandou Lee embora enquanto ainda tinha paciência. Lee apenas disse que tinha visto ele entrar na casa com ele e tentou passar, mas Jun barrou a sua passagem. O que você viu? Ele perguntou. E com isso ele se entregou. Lee matou a charada. Era ele. O filho do capeta pegou ele pela camisa e disse: "Você realmente viu?" E quando ambos olharam para trás, a polícia chegou apressada.
Ele soltou Lee e disse que Sora estava lá, porém ela tinha dito para não contar a ninguém. Ela tá lá dentro, brincando com um filhote de gatinho, ele disse. O garoto deu uma de metaforando e viu que Jun moveu as pupilas pro lado, comportamento de quem está claramente inventando uma mentira. Ele convidou Lee para entrar e ver a beleza do gatinho. O garoto foi e Jun trancou o portão atrás. Sora vai ficar muito feliz em ver você, ele disse. Momentos antes, a viatura seguiu para o bairro. Um dos policiais estava reclamando porque diziam que patrulhar a vizinhança era perda de tempo. O seu colega disse que era a sede da delegacia fazendo pressão no capitão deles, mas que só disse para eles fazerem isso. Eles então estacionaram. Com toda a paciência do mundo, eles desceram. Queriam fazer o serviço rápido e voltar para tomar café. Subindo a ladeira, Lee e Juntai estavam adiante. Foi quando eles entraram e Jun fechou o portão. Lee olhou para as janelas todas cobertas de plástico preto, coisa de quem quer esconder algo. Com isso, não havia mais dúvidas. Sora só pode estar lá dentro, ele disse. Jun pergunta se ele não iria entrar. Lee com o rosto sombrio. Ele apenas diz: os nervos sensoriais estão na têmpora. Uma boa pancada e a pessoa pode ficar paralisada instantaneamente. O homem ficou encucado. Que besteira você tá falando? Jun diz. Lee diz que podia não ter tamanho, mas bastava subir nos degraus que ele ficava na altura certa. Altura pra quê? O marmanjo pergunta. Lee dá uma de esquecido e olha pro lado. E quando o canalha olha também, Lee acerta uma coronhada com toda a força que tinha. O malandro zomba, mas longe de ser o suficiente. Por isso, dessa vez Lee salta com tudo e acerta mais uma vez na têmpora do maluco. Ele cai prontinho no chão. O moleque não perdeu tempo e correu. Polícia! Polícia! Ele gritou e deu pancadas na porta, ainda gritando. Polícia! Por aqui! Os oficiais ouviram o som e viram Lee logo adiante. O garoto abriu a porta da casa, enquanto os policiais entraram no terreno. Mas o corpo do canalha estava colapsado. Quando ele pergunta se deveria chamar a emergência, qualquer pessoa sensata não chamaria para um lixo desse. Mas eles ainda não sabiam. Lee gritou e chamou por eles, até que eles foram, e lá dentro, viram o motivo do alvoroço. A pequena Sora estava nos braços dele, graças aos céus, viva, chorando aterrorizada, mas viva. Lee disse que Juntai tinha amarrado ela e amordaçado. Todas as evidências e DNA estavam ali, só esperando a equipe forense. Ele dá todos os passos para o policial como se ele fosse o perito ali. E bem, ele era. No lado de fora, Juntai estava sendo avaliado pelo outro policial. E se ele estava desacordado, iria ficar mais ainda, pois Lee acerta um bicudo na cabeça dele como se fosse uma bola. Você não pode fazer isso com uma pessoa, rapaz. O policial diz. Pessoa? Um pedaço de lixo desse nem a gente. Lee diz. Era apenas um sequestrador pior que um animal. Lee pede para o policial que prendesse Juntai por sequestro em flagrante. Momentos depois, como dizem por aí que a polícia só chega por último, as viaturas vêm acompanhadas de uma ambulância. A pequena Sora é tratada e finalmente encontra sua mãe. Que lindo! Lee Hayuki fez o dever de casa. Na delegacia, Juntai tentava ludibriar o agente, mas era em vão. O detetive diz que ele tinha as digitais espalhadas por todos os cantos e provas do crime. E ainda por cima eles tinham uma testemunha. Ah, então é aquele moleque. Ele bateu na minha cara, Jun diz. Com a cabeça quente, o detetive manda ele parar de mentir. Como pode uma criança dar um apagão no marmanjo do tamanho dele? Mal ele sabia. Mas o que importa é que o detetive disse a Jun que pessoas como ele eram piores que inseto. E se você não começar a cooperar, pode ter certeza que eu vou te tratar como um. Foi o que os parceiros dele ouviram mais atrás. Eles viram que seu colega estava muito dedicado a esses casos. Será que uma pessoa pode mudar assim tão de repente? O cara pergunta. Mas o que importa era que o trabalho foi feito. No hospital, a mãe de Sora agradece a Lee. Ele diz que não foi nada e que ela imaginasse que aquilo tudo foi apenas um sonho ruim. Reconhecendo a maturidade, a mulher diz que a mãe dele seria muito orgulhosa se tivesse viva. Lee nem conseguiu falar e a mulher tentou quebrar o clima perguntando sobre outra pessoa, Hee-jin. Era melhor não ter perguntado, pois a reação de Lee foi mais inesperada do que tudo. Ele apenas colapsou e caiu de cara no chão, se lembrando do rosto rosado da garota que era sua irmã. Um mês se passou e finalmente Lee estava de volta em casa. E nem mesmo assim ele teria paz. E estava sendo stalkeado por este cara, que pegava seu telefone. A mensagem dizia que a entrega por drone foi confirmada, e falaram para ele continuar a vigilância. Lee entrou em casa e acendeu a luz. A bagunça estava a mesma desde a última vez que ele viu. Ele não conseguia tirar da cabeça o que aconteceu no hospital. Quando a mãe de Sora lhe falou sobre Haijin e ele desmaiou. O rosto dela ainda estava tão claro em sua mente quanto qualquer outra lembrança.
Ele mal podia se lembrar do rosto da irmã, até agora. Eram todos efeitos do coma. A perda de memória temporária era possível, mas esse sentimento estava atormentando ele. Quanto mais ele tentava pensar nela, mais ele ficava assustado, como uma caixa de Pandora que não deveria ser aberta. Em cima da mesa, ele achou mais um objeto de lembrança, um livro que desbloqueou mais memórias. Posso mesmo escolher o que quiser? Ele perguntou. É claro, disse sua mãe com a pequena Raidin nas costas. Agora que ele estava entrando na escola, sua mãe disse que iria lhe comprar vários livros, e ele saiu feliz pela livraria. Observou bem e escolheu um de capa dura. Sua mãe perguntou se aquele era o que ele realmente queria. Era um livro de enciclopédia, que eram 100 livros dentro de um só, e ainda pouparia dinheiro da mãe. A mamãe não poderia estar mais orgulhosa. De volta na sua casa, ele estava folheando o livro, e um papel caiu na mesa. Era um bilhete que dizia que sua mãe iria sair com a irmãzinha dele e voltaria logo, só que nunca mais voltou. O que aconteceu naquele dia que deixou apenas esse bilhete? Lee se perguntou. Só que tinha algo na pontinha do papel, parecia uma letra meio apagada, por isso ele colocou contra a luz. E realmente havia algo, só que uma garrafa rolou até ele, e mais uma vez, uma sombra se aproximou. O garoto teve outro ataque pós-traumático e viu seu pai novamente. Por que você me matou? A assombração grita. Lee ficou mais assustado desta vez e a ilusão continuou vindo pra cima. Como você ousa me matar? Ele disse mais. Novamente, ele se lembrou da vida que levava, trancado num closet, comendo miojo puro para não morrer de fome. Seu pai entrou bêbado e o espancou, chamando-o de rato. Ele perguntou por um tal de Choi Seung, que Lee devia estar vigiando. Não sei, as luzes estavam apagadas e a porta fechada, ele disse, e chutou o garoto como se ele fosse um animal morto. Quer dizer, nem com um animal morto se faz uma coisa dessa. Depois ele arrastou o pobre Lee até o carro, que foi quando a tragédia aconteceu. Com a embalagem de miojo na mão, ele viu uma oportunidade. 1 mais 1 é igual a 2, e todos já sabem o que ele queria fazer. Seu pai entrou e colocou o cinto. Melhor, ele achou que colocou, pois Lee entupiu o buraco com a embalagem. A desgraça aconteceu. Eles bateram dentro das ferragens. Lee viu o resultado de suas ações. A pobre criança só queria ser libertada da maldade. Não que ela quisesse matar, mas às vezes a morte é saída para muita coisa. Em sua casa, a ilusão continuava lhe atormentando. Eu matei você, Lee disse. Sim, seu assassino, a assombração do pai lhe replicou. Mas Lee gritou, apavorado, e do lado de fora, o malandro ouviu. Lee saiu correndo rua abaixo, e o marmanjo, vendo que nem fumar sozinho em paz ele podia, saiu atrás de Shin Ha-yuki. Pelo bairro afora, o garoto correu, apavorado, se chamando de assassino, ou melhor, sendo assombrado por seus fantasmas, como seu reflexo sombrio no espelho. Ele esbarrou num homem, com um susto, e se desculpou, e seu reflexo sombrio sumiu. Foi quando olhava no espelho que ele percebeu mais atrás o malandro o vigiando. Ele não quis nem saber e meteu sebo nas canelas. Ele dobrou o beco e o stalker continuou a perseguição, mas só encontrou lá o moletom do rapaz. E quando parou para catar a roupa, ele deveria permanecer nessa posição, isso se quisesse viver, pois Lee estava com um caco de vidro bem na sua jugular. Fica paradinho aí, ele disse. Por um instante, eles não se moveram, mas o marmanjo estava atento. Ele levou sua mão lentamente ao bolso, mas parou quando Lee pressionou a ponta do vidro. Essa é a artéria carótida. 3 centímetros para dentro e a morte é instantânea. Foi o que ele disse. Lee disse que ele só tinha uma vida, então pensasse bem. Ele mandou o capanga colocar as 2 mãos no chão e o cara obedeceu. Você tá sozinho? Ele perguntou e o cara falou que só estava de passagem, mas Shin Ha-yuki apertou mais. Quando você mente, um hormônio chamado catecolamina faz o pulso disparar. Lee falou. Se ele cortasse a veia no pescoço, sangue ia jorrar que nem uma cachoeira, e mandou ele falar antes que algo piorasse. O cara, suando frio, se perguntou se aquilo era realmente uma criança. Ele disse que entendeu, mas queria que Lee abaixasse o vidro primeiro. E quando o moleque apertou mais, ele se desesperou. Recebo ordens de cima, ele disse. Havia alguém que planejou aquilo. E Lee perguntou que plano era esse. E era bem simples, levar o garoto para uma localização adequada e mandar ele de arrasta num acidente. E a razão era essa, Lee Ha-yuki valia dinheiro. Ele não soube explicar o porquê, mas sabia que a morte desse garoto valia dinheiro. Era como gato, eles podiam devorar tudo. Lee disse que ele falava como se soubesse tudo sobre eles. É claro, eu conheço sua família de muito tempo atrás, o cara disse. E Lee então perguntou se eles haviam matado a mãe dele. O cara foi sugestivo e Ha-yuki entendeu que foi o seu pai, na verdade. O capanga disse que o pai de Lee estava envolvido na morte de sua mãe. Mas não foi a pessoa que planejou, na verdade foi outra pessoa. A mesma pessoa que colocou o pai dele dentro de tudo isso. Ha-yuki pressionou, querendo saber quem era a cabeça de tudo, mas o capanga disse que não sabia de muitas coisas. Ele só recebia as missões pelo telefone, nunca conheceu ele diretamente. E vendo que não era mentira, Lee mandou ele dropar o telefone, só que estava no bolso da calça. Quando ele põe a mão para pegar, ele saca uma faca já com um corte seco.
Lee por pouco desviou e o marmanjo parou de cantar vitória quando o sangue começou a jorrar de sua jugular. Ele fraquejou enquanto o sangue escorria. Lee cortou apenas 1 centímetro e aconselhou ele a ir rápido ao hospital se quisesse sobreviver. Ele só agradeceu pelo telefone e correu. Lee se misturou na multidão e abriu o telefone, que pedia senha. Porém, bem em sua frente estava um cybercafé, onde ele entrou. Era fácil de hackear o telefone, mas mesmo assim, não daria para localizar os outros capangas. Eles provavelmente não sabiam um sobre o outro. Era como essa máfia era uma estrutura de células. Um capanga gerenciava mais outros capangas e assim por diante. Lee começou a hackear o telefone, e rapidinho conseguiu. Não haviam ligações, mas muitas mensagens. Todas elas usando palavras-chave para se comunicar. O drone significava casa, os minerais eram o dinheiro, e o abutre era o veículo que causaria o acidente. A estratégia era simples, eles iriam pedir indenização ao seguro de carros no acidente. E quando há uma criança no acidente, a indenização é maior, mas o que realmente deixava ali irritado era que o desgraçado que estava fazendo isso estava destruindo famílias inteiras. Fazendo isso como se fosse um jogo, e isso significava que sua irmã pode ter sido marcada por eles. Tudo o que ele queria era apenas mandar o cabeça de toda essa máfia de arrasta. Mas precisava confirmar a segurança da irmã primeiro. Havia 50% de chance de dar certo, mas mesmo assim, ele apela para essa opção. No escritório, a mensagem acaba de chegar e estava escrito: localização da drone filha identificada? O mafioso mal sabia que não era seu capanga por trás da mensagem e respondeu. A mensagem que ele recebeu deixou ele pasmo. Nela dizia que a mãe da garotinha havia escondido ela há muito tempo e nunca conseguiram encontrá-la. Ele apenas agradece. Agora, seguro de que sua irmã estava bem, ele manda mais uma mensagem. Você que é o designer? Ele estranha a mensagem, quando em sua sala, um garoto dos cabelos de prata estava jogando videogame. O que tá pegando, chefe? Ele pergunta. Ele escuta desse moleque aí com cara de Gasparzinho. Aqui era seu nome. O chefe diz que recebeu uma mensagem estranha e o garoto pede pra ver. Quando ele analisa, diz ao chefe que ele foi enganado, e muito provavelmente não era o capanga e sim o filho drone. Mas ele não tem apenas 9 anos? Ele pergunta. O garoto mostra a mensagem e ele diz que todas, nenhuma falava da filha do drone. E do nada o capanga perguntou sobre ela, ele só queria saber sobre ela. Com isso, o garoto diz que essa era uma atitude de quem estava desesperado. O único restante da família era o drone filho, ou nosso prota Lee Hayuki. Ele joga a isca e o chefe caiu perfeitamente. No fim, ele deu um presente de graça. Mas como ele conseguiu o telefone do capanga? O chefe perguntou. Aqui explica que, muito provavelmente, ele começou a ameaçar o capanga deles e conseguiu as informações dele. O que foi demais para o chefe acreditar. Ele só era uma criança de 9 anos. Mas chefe, você esqueceu o que eu fiz quando tinha 9 anos? Aqui disse. 3 anos antes, Aqui havia conhecido o chefe, que vinha correndo em seu beco. Eles se encararam e o garoto disse que não havia saída ali. Ele não deu atenção às palavras do moleque e seguiu. Você quer viver, senhor? O garoto perguntou e o cara parou na hora. O homem só mandou ele calar a boca e voltar para casa. Mamãe e papai estão mortos, ele disse. Isso mexeu com ele e Aki perguntou se ele toparia fazer o que ele disse para fazer. O cara perguntou o que era e Aki disse que havia pessoas que precisavam morrer. As mesmas pessoas que mataram seu pai e sua mãe. Não deu tempo nem de digerir isso, e a gangue que ele estava fugindo emboscou ele num beco. Aki apenas mandou ele escolher se queria viver ou morrer. Aki estava respondendo a mensagem e o chefe, vendo que fazia muito tempo que não o via com aquele sorriso, a resposta que ele recebe chama sua atenção. Prazer, drone filho, ele dizia. E mais, dizia, que não haviam encontrado a filha drone ainda, mas era só questão de tempo. Mas Lee sabia que eles estavam apenas provocando, ele só precisava encontrar sua irmãzinha o mais rápido possível. Talvez sua mãe tenha deixado respostas em casa, mas voltar pra lá era perigoso demais. Com essa máfia nativa, ele sempre estaria em perigo. Então, ele chegou na simples decisão de destruir a organização. Nada mais, né? Ele responde mais uma vez, dizendo que deu ruim com um dos membros dele e por isso tinha uma vaga aberta. É aí que Lee pergunta se podia entrar pra máfia. Isso animou Aki. Ele perguntou ao chefe. Quando ele estava em coma, ele bateu a cabeça ou algo assim? O chefe respondeu o porquê e Aki disse que era muita inconstância para uma pessoa só. Mas, curiosamente, lembrava ele no passado, do mesmo jeito que ficou quando perdeu o que tinha mais precioso. A mensagem que ele recebeu foi marcando o encontro. A firma não era um lugar fácil de entrar, e tinha até entrevista, só para vocês ficarem ligados. Local e hora, Lee perguntou. E Aki disse tudo. Pronto, estava feito. Por ser um local lotado de pessoas, o garoto sabia que eles estavam desconfiados, mas só por lidar com fraudes fiscais, eles eram bem organizados. Por isso, Lee não queria lidar com situações inesperadas. Tipo, que droga, eu não esperava por isso. Era o que ocorrência de variáveis, pois a máfia era muito organizada. Preciso montar situações usando as condições que eu tenho, disse ele. Daí o telefone toca e ele atende.
Aqui diz que marcou o lugar do encontro, mas o chefe achava que um lugar vazio era melhor. Mas o moleque disse que só jogava jogo que podia ganhar. Muito provavelmente ele achava que a polícia estava envolvida, por isso era melhor não arriscar variáveis. Os dois lados jogavam com precisão. O chefe entendeu que poderia ser uma emboscada, mas só por precaução, eles tinham informantes da polícia. Ele pede ao chefe para ligar e ver se a polícia estava fazendo alguma investigação de fraude fiscal. O chefe liga e aqui estava doidinho para que o dia de amanhã chegasse. E na delegacia, o detetive Kang Se-jun atende a ligação. Caramba, demorou bastante para esse cara receber um nome, né? Depois do trabalho, o Kang já foi pra noitada. Quanto maior o salário, mais você bebe, ele disse. A galera já estava esperando ele para comemorar a promoção, e nem eles tinham bebido e já estavam se desentendendo. Precisava mesmo de paciência com gente assim. Vida de chefe é assim mesmo. Após saudarem o chefe, Kang colocou eles pra dentro. Mas o do rabo da fila ele manda parar. O detetive Wu para e Kang estava até sem jeito, mas pede desculpas ao amigo por ter pegado pesado com ele, não deixando também de agradecer. Por que o senhor está agindo assim? Não parece você. Wu diz, e fala também que todos corriam atrás de performance, mas Kang era só um cara que queria justiça, ele tinha orgulho do chefe. Kang apenas abraçou ele como dois amigos, mas depois o telefone dele tocou. Wu só fez uma brincadeira e seguiu. Kang atendeu e não ouviu uma voz sequer inicialmente, só que Lee falou em seguida, perguntando se o detetive lembrava dele. Kang jamais esqueceu do garoto. Como você conseguiu esse número? Ele perguntou. Lee disse que precisava da ajuda dele e implorou para Kang não desligar. O garoto explicou que em julho, a mãe dele morreu num acidente de trânsito. Foi atribuído como um simples acidente, mas era na verdade um caso de homicídio relacionado a seguros. A máfia de fraude fiscal manipulava seu pai para fazer isso, assim como ele, que sofreu uma tentativa de assassinato nesse dia. Lee continua e diz que dali a um dia, ele iria se encontrar às 2 da tarde com o líder da tríade. Muito provavelmente a máfia ia tentar acabar com ele se pudessem. Kang diz que ele não tinha que ir e Lee diz que não. Eles estão mantendo minha irmãzinha como refém, se eu não for, ela morre. Lee diz, e deixa Kang ainda mais preocupado. Kang entende a situação, porém diz que a polícia não age sem que algo aconteça antes. Então tá bom, Lee diz. Julgue e haja como bem entender. Ele já fez sua parte e falou a verdade. Ele queria que isso pesasse na consciência do detetive. Kang apenas deu aquele suspiro e perguntou o nome dele, e depois pediu mais detalhes sobre o acidente do carro. Depois de desligar, Lee recebeu uma ligação, e era o professor Kim. No bar, Kang foi direto falar com Wu, perguntando sobre o contato que eles tiveram com a polícia, que estava investigando o caso de fraude fiscal. Ele estava apenas querendo contato. Wu não quis nem saber e disse: "O senhor estava falando com aquela criança no hospital, não é?" Kang ficou surpreso, pois não dava para ter ouvido dali de dentro, mas Wu apenas olhou para ele como quem quisesse dar um conselho mortal e disse: "Não faça isso." Kang Se-un ficou pasmo e eles se olharam por um tempo, mas Wu só começou a sorrir e disse que havia bebido. Ele chamou Kang para a festa e disse que depois passava o número do contato, mas o detetive nem ao menos quis esperar. Apenas foi ele mesmo para a estação e deu o cartão de crédito a Wu. Esse aí é corajoso, hein? Mas só foi ele dar as costas que mostrou quem realmente era. Ligando para o Departamento de Assuntos Internos, ele fez uma denúncia de suborno. Traíra! Quando amanhece, aqui estava em seu quarto, vendo fotos nostálgicas no iPhone. E elas eram de seu amigo. Seu amigo lhe chamava de Ha-young. Quando eram pequenos, aqui sempre ganhava no videogame. Aqui diz que ele precisava de prática se quisesse ganhar, então era só treinar contra um clone virtual dele no jogo. Que ele, uma hora, ia conseguir. Aqui foi embora, pois estava esperando pela amiga. No outro dia, o ruivo veio feliz, dizendo que havia conseguido derrotar o clone virtual de Ha-young. Porém, a visão que ele teve era de arrancar o calor do sangue. Toda a família havia sido chacinada, até mesmo sua mãe. Ele agarrou o braço do amigo e tentou falar, mas aqui apenas disse para ele nem tentar descobrir o que tinha acontecido, mas se queria saber, encontrasse a resposta por ele mesmo. E venha me procurar quando descobrir, foi o que ele disse antes de soltar seu braço e seguir em frente. Essas memórias vieram em sua mente sem parar, mas o chefe apareceu perguntando se a manobra já estava preparada. Já estava tudo pronto e o chefe também confirmou que tinha verificado com a polícia, a estratégia já estava armada. Na agência de investigação, Kang havia dormido do jeito que deu. Meio folgado ele, né? Tanto que foi acordado pelos oficiais do Departamento de Assuntos Internos. Ele ficou preocupado, e deveria, porque os caras estavam lá para interrogar ele sobre uma denúncia de recebimento de propina. Como é que é? Quem disse uma besteira dessa? Ele perguntou indignado. O agente apenas abriu a gaveta e pegou sua folha de finanças. Depois de uma olhada, ele confirmou o recebimento de propina e anunciou a voz da detenção. O senhor tem que nos acompanhar até a sede de polícia. Lá da porta, ele mesmo, o detetive Wu, apenas observava, o traidor. No prédio da máfia, o chefe dizia que já foi resolvido com o detetive.
Aqui Hyun diz que essa estratégia de Lee usar a polícia para criar uma máfia acabou ruim para ele. O que você vai fazer agora, filho drone? Diz ele. Enfim, já estava na hora do encontro, já eram 2 horas e Lee estava na praça Mirai, olhando sempre atento. Todo cuidado é pouco. De repente, uma pessoa esbarra nele. A bolsa voa no chão e se esparrama. Quando Lee apanha os papéis, ele vê a barbaridade. Uma mensagem dizendo para ele que ele deve entrar na van branca próxima do ponto de ônibus. Lee obedece, rapidamente indo em direção ao veículo. Quando ele confere a placa, ninguém menos que o chefe está lá. Entra aí, patrão, diz ele. E Lee se acomoda, todo com muita calma. Depois de fechar a porta, o chefe pede o telefone dele. Calmamente ele tira, mas derruba o aparelho, que vai parar debaixo do banco. Parecendo que tem hérnia de disco, o chefe se estica para pegar. E Hayuki saca outro telefone, discando o número da placa. Ele aperta OK e guarda o telefone debaixo do banco. O chefe percebe que o telefone que catou era do capanga e disse: "Vamos, moleque, bota o telefone pra fora." E Lee apenas puxa os bolsos pra fora. "Viu? Eu tô pobre", diz ele. O chefe até fica besta com essa, quando aqui Hyung chega logo em seguida. Ele tira o chapéu, dá um sorriso e até diz olá. Ele apenas pede pro chefe seguir em frente. E quando eles estão à vontade, o branquelo saca aquele pistolão, aponta pra cara do Lee e diz: "Você queria entrar pra firma? Então vamos começar a entrevista." Com a pistola apontada pro meio da testa de Lee, Hyun pergunta se achava que aquela pistola era de brinquedo. Ele apenas engatilha e pum! O tiro fura o banco ao lado da cabeça de Lee. Eles trocam olhares afiados e Lee permanece frio. Aqui dá uma gargalhada, dizendo que Lee era do mesmo tipo que ele. Um monstro. Ele se senta e pergunta o motivo que Lee queria se juntar à máfia. Vingança? Ele diz, por ter matado a mãe e o pai dele. O que foi uma surpresa para Lee, que achava que havia sido ele o responsável. Hyun diz que aquele acidente não foi coincidência nenhuma. Você matou ele só para abafar a fraude do seguro? Lee pergunta. Hyun diz que não por isso, mas que o pai dele era útil para achar mais crianças. E depois questiona se Lee estava com raiva, afinal o pai dele o espancava, e isso seria mais um favor. Mas o fim não foi nada pessoal, pois a família de Lee acabou sendo só mais um alvo. E o mais engraçado foi que Hyun não fez nada por si. Ele apenas deu a faca para cada uma das vítimas e elas mesmo decidiram se matar. A mesma coisa com o pai dele. Daí, ele provoca Lee, perguntando se ele queria tanto matar o cérebro da operação. Não adianta de nada, pois ele estava preso numa armadilha para desaparecer. Vingança? Lee disse. Acha que eu tô aqui por vingança? Ele diz que não liga muito para quem vive ou morre, mas que era aquele que cometeu o assassinato fiscal deles. Foi por causa dele que o pai morreu. Ele sabotou o cinto de segurança, o que deixou Hyun desacreditado. Eu só quero jogar um jogo com você, Lee disse, ali mesmo onde ele estava, para ver quem era o verdadeiro vencedor. Quando Aki ouviu o verdadeiro vencedor, sua lembrança foi instantânea. Lembrou do amigo que disse as mesmas palavras no passado. Ele admirou a habilidade do garoto e disse que contrataria se ele não tivesse outros esquemas. Você falhou, Aki disse. Já sabia que Lee estava tentando usar a polícia, e já havia dado um jeito nos planos dele. Hora de acabar com isso. Ele apontou a pistola para a cabeça de Hyun e desejou boa viagem para o outro mundo, mas o chefe alertou porque uma viatura estava atrás deles. Encosta! Encosta! A viatura ecoava. Dentro dela estava nada menos que Professor Kim. Na noite passada, ele recebeu uma ligação do professor. Está muito tarde para ligar? O professor disse. Perguntou se ele estava doente, com fome, mas Hayuki disse que tinha uma coisa para pedir. O professor aceitou sem problemas. Ele apenas pediu para o doutor fazer uma denúncia de criança desaparecida para a polícia. Não é de se admirar que o professor está com essa cara. Ele disse que estava indo se encontrar com alguém, conectado com a morte de seus pais. O professor alertou que era muito perigoso, mas Lee apenas pediu confiança, que ele devia registrar o boletim de ocorrências. Era a única maneira de pegar eles. E o telefone dele tinha chip de rastreamento. Era desse jeito que deveria ser feito. Lee se desculpa por pedir sempre coisas complicadas para o professor Kim, mas ele não conseguiria seguir em frente sem antes resolver isso. E no dia D foi exatamente o que ele fez, tudo graças ao número que Hayuki enviou mais cedo para ele. A viatura apenas continuou seguindo. Lee aproveitou a distração e saltou em cima de Hayuki. O tiro deu errado, e Lee atacou os olhos dele. Dedo no olho aqui vale sim. E bam, mais um tiro saiu perdido. Só não deu errado a cabeçada que aqui levou. O sangue jorrou e o chefe perdeu a atenção. Ao olhar para a estrada, um carro veio em sua frente. Ele fez manobras evasivas e os garotos foram chacoalhados. Hyun tentou atirar mais vezes, mas ele desviou com o mestre Shaolin. O garoto mafioso mandou mais bala, mas quando recuperou a visão, percebeu que ele atirou apenas na jaqueta de Lee, que, adivinhem, estava bem na frente do chefe. Ele tomou chumbo quente, deixando aqui desesperado, mas era tarde porque a van já estava bem em cima do parapeito da ponte. E a lapada seca foi grande.
O carro capotou mais que jogador de futebol quando leva rasteira e desgraçou no meio da avenida. Os policiais solicitaram reforço e o coitado do professor Kim estava com o coração na mão. Dentro da van, Aki estava ferrado, provou do próprio veneno e reclamando da dor. Ah, isso dói. Não, sério que dói? E se ele acreditava em Deus, a hora de rezar é agora, porque Lee inverte as chances. O jogo muda. Eu lembro de tudo que vocês fizeram, seus pedaços de bosta, ele disse. Ele lembrou do dia que a mãe saiu desesperada atrás dele. Lee estava com 2 malandros da gangue. Eles mandaram o garoto chamar pela mãe, ou então sua irmãzinha ia sofrer. E Lee começou a gritar forte, até que a pobre mulher ouviu. Ela correu até ele no meio da avenida. Mas essa foi a última vez que ela viu o rosto de seu filho. Um carro da máfia atropelou a pobre mãe, bem na frente dos olhos do filho. Lee se ajoelhou perante a seu corpo, que ainda estava com os últimos resquícios de vida. Os gemidos da mãe se misturaram com o choro do filho, enquanto ele pedia desculpas com o coração partido. E a mulher, com seu último suspiro de vida, falou: Shin Hayuki, ouça, atenciosamente. O lugar onde sua irmã está é... A última palavra saiu de sua boca antes da luz sumir de seus olhos, e o grito de desespero de Lee rasgou sua alma para sempre. De maneira nenhuma, eu posso perdoar você, ele diz. Foi por vingança, no final de tudo, Hayun diz. E os olhos do garoto vingador ficaram negros. O som da bala saiu mais rápido que a velocidade que ela atingiu, bem no meio da testa. Dizem por aí que a vingança é um prato que se come frio. O sangue deu um banho vermelho em Lee. E o calor desse sangue, bem, foi o que fez ele acordar para o mundo real. Plot twist, Lee estava alucinando. Mas como? Aquela imagem pareceu real demais para ele. E só ouviu a risada de Aki. Devo fazer uma profecia? Ele diz. Fala que Lee jamais poderia viver uma vida normal. Ele tinha um vazio que jamais ia ser preenchido. Aos poucos ele ia ser consumido pelo mal. Porque isso é a única coisa que ia o manter vivo, assim com ele. Ia chegar ao ponto que ele iria matar sua própria irmãzinha, com suas próprias mãos. Lee engatilha a arma e dá um sorriso. Depois o pai fica sombrio. Continua tagalerando aí, vai? Ele diz. E seus dedos desejam apenas puxar o gatilho. Só que do nada, o chefe veio com tudo, arrebentando as ferragens. Ele estava todo arrebentado. Momento que você puxar esse gatilho, você morre também. O grandalhão falou. E foi o olho, no olho. Lá fora, as várias viaturas estavam chegando. Os policiais desceram, pedindo atenção redobrada, pois estavam armados. Alguém chama a atenção do sargento. Até o professor Kim estava lá. Foi a gota d'água quando Lee Hayuki saiu da van. O professor Kim se desesperou e os policiais foram em cima dele na hora. Eles afastaram Lee e o professor Kim enquanto diziam que estavam sentindo um cheiro. Cheiro de quê? Só deu tempo deles pularem para trás, pois a van explodiu. O fogo e as ferragens se espalharam pela avenida. Pistolas de bolso geralmente têm 6 balas, mas Hayung já havia usado todas e por isso Lee não conseguiu disparar mais. O tiro naquela hora realmente falhou. Lee diz que mesmo que foi uma alucinação, ele tentou matar de verdade, mas o que importava é que havia acabado, mesmo ele sentindo uma coceira em sua garganta, uma sede e um vazio vorazes. Ele pergunta ao professor se sua oferta de adoção ainda estava de pé. É claro que sim, ele diz, mas pergunta por que ele havia mudado de ideia. Lee diz que esse tempo todo foi obcecado com o seu passado. Só que agora isso passou. Ele tinha objetivos para o futuro. Eu quero me tornar um perito, ele diz. Se mergulhar no mal é meu destino, então vou encontrar cada um desses maus e acabar com eles um por um. E no final, vamos ver quem é o monstro de verdade. É o que ele grava em seu coraçãozinho, dizendo para si mesmo. Finalmente ele podia reencontrar sua irmãzinha. E o tempo passou. 15 anos depois, na sala da equipe de perícia metropolitana, eles avaliavam um currículo. Um novato foi especialmente recrutado para o time, mas o de óculos não estava gostando tanto assim da inexperiência do contrato. Ele reclamou pra cá, não pode contratar ele por isso e aquilo. O seu parceiro ficou de saco cheio e disse para o assistente para calar a boca e recebeu o novato. Relaxe e sorria, ele disse enquanto saiu. Ele foi então surpreendido por alguém que o cumprimentou. Ao ver quem era, ele se depara com ninguém menos do que Lee. Melhor, Sargento Lee. A expressão do agente foi essa, mas não é pra menos. Ele cumprimentou Lee dizendo o quanto ele era bonito. Ele disse que não ligasse para o escritório, pois a maioria das pessoas estavam em viagem de negócios. E apresento a bancada de Lee, um pouquinho só de bagunça, segundo ele. E ficou preocupado porque estava falando de maneira informal, mas Lee pediu para ele ficar à vontade. Ele disse que é seu primeiro trabalho em escritório e que já trabalhou como detetive particular. O agente foi até a prateleira e começou a explicar como funcionava o trabalho deles. Eles construíram cenas de crime com evidências e dados forenses para direcionar as investigações. Era tipo consultoria de investigação. Ele dá uma pasta para Lee analisar. Enquanto Lee analisou, o agente atendeu uma ligação. Era um incidente ocorrido às 3 da tarde, sem imagens de câmeras ou digitais e nem DNA.
Marca de furo no pescoço e sem marcas de combate. Havia marcas de sapatos no chão, a arma do assassino era parecida com uma faca de carne, e a bolsa dela havia desaparecido. O suspeito vai brotar do nada e você vai ficar olhando assim? O agente pensou com aquela ironia, mas os olhos de Lee ficaram negros. Em sua cabeça ele reproduziu a cena do assassinato, como se estivesse na Matrix. O assassino provavelmente chegou, se sentou e a dona da cafeteria o atendeu. Ele disse que ia pensar e ela saiu. E quando ela deu as costas, ele atacou, mas errou o golpe. Ele foi lá e conseguiu furar o pescoço dela. A mulher caiu e tentou se arrastar, mas o assassino começou a pisotear sua cabeça. De novo e de novo. Até que ela morreu. Indo até o caixa, ele viu que hackear o PC ia demorar demais, então pegou a bolsa dela e saiu correndo. E quando uma mão veio no seu ombro, ele se virou com essa cara de maníaco e o assistente teve um susto daqueles. Não esqueçam, ele estava alucinando. Algo desconfortável? Lhe perguntou. O agente disse que por um momento os olhos dele pareciam como os de um assassino. Então é como procurar uma agulha no palheiro, não é? Ele perguntou. Ele estava achando que Lee não ia dar conta, que ser perito não era como nos filmes. Olhem o sorriso convencido dele. Lee disse que, na sua visão, o assassino entrou, conversou o mínimo com a vítima. E o roubo pode ser de uma personalidade que não sabe lidar com a vítima com palavras. É como nos filmes. Como é que é? O agente ficou besta com o que ouviu. Lee Hyuk disse que, pela pegada, o assassino tinha quase 1,70 m de altura. Pelas poucas palavras, parecia ter complexo de inferioridade. O fato dele ter errado era porque era inexperiente. E pela faca não ter sido quem surtiu efeito, ele foi lá e terminou com o serviço do pé mesmo. Ele podia ter seus 30 ou 40, quem sabe desempregado, e as pessoas podiam ver ele como uma pessoa quieta. A cara de besta do agente foi essa. Ele podia conhecer a dona do café. Ele sugeriu. Não, lhe disse. E disse mais. Esse tipo de criminoso acha a conversa estressante. Então ele muito provavelmente atacaria o alvo que não conhecesse. E o mais importante era que logo outra pessoa podia ser a sua vítima. O agente ficou abismado porque seu superior passou meses e não conseguiu nada. Lee fez em minutos. Por isso, ele dá a Hyuk mais um para fazer. Lee olhou por uns segundos e disse que a cena do crime parecia ter sido altamente alterada. O assassino aparentava ser altamente entendedor de química. Pronto, o cara é o Walter White. Ele ficou sem cabeça de novo. Tudo que Lee falou estava certo. Jae-young, você pirou? Eles escutaram. O líder do time tinha voltado. Ao olhar para a bancada, ele viu os casos. Ele cumprimentou Lee e se apresentou. Prazer, sou Jong-un, o líder do time. Depois, ele chama Jae-young para bater um papo, dizendo para Lee ficar à vontade e tomar um cafezinho. O chefe Jong pergunta a Jae-young se ele estava emburrado pela quantidade de casos. Diz que ele não devia ter dado esse monte de casos assim do nada. Isso poderia espantar o novato. Assim como foi com o outro. Jae-young tenta se explicar, mas Jing diz que decidiu mandar Lee para um caso criminal, numa viagem. Sério? Diz Jae-young. E o chefe diz que isso ia ser bom, pois ia ter alguém com experiência no campo. E com a fama do time 1, que eram os melhores, Lee ia se adaptar rapidinho. Então é isso, o chefe sai e manda ele não assustar o novato Lee. Jae-young, como sempre, não gostou da decisão. Mas cada louco com sua loucura, né? Pela fresta da porta, ele fica só observando Lee. Quando entra, Lee lhe faz uma pergunta. Ele pergunta se aqueles casos eram todos casos já resolvidos. E Jae-young diz que sim. Lee imagina que o assassino do café poderia continuar seus crimes pelo bairro. E Jae-young pergunta o que ele achava. Lee lembra que ele roubou a bolsa da dona do café e começou a analisar as provas do crime outra vez. Mas Jae-young disse que ele nem perdesse tempo com isso e passou a informação que Lee tinha uma viagem de negócios. Lee ficou inculcado com isso, mas Jae-young tinha lhe falado, apenas era uma viagem para ganhar experiência de campo com o time. É uma oportunidade excelente, ele disse com um sorrisinho. Mas do nada, um homem chega agarrando ele. Por favor, me ajude, ele implorou, e caiu no chão pedindo para um agente que se aproximava, ficar longe. Por que você tá me deixando tão cansado? Ele diz. O cara de bigode começa a falar todo tipo de coisa, dizendo que o agente parecia mais um mercenário que um policial. O policial apenas pegou ele pelo braço e arrastou ele pro cilindro. Quando chegou nas celas, Lee viu uma mulher que olhou para ele com um olhar de sangue. Ela parecia atormentada e começou a amarrar os cabelos. Em seguida, fez essa cara de anjinho. Como você chegou aqui? Ela disse. Um cara chegou puxando o saco dela com a falta de serviço do lugar. Lee então se apresentou, quer dizer, o sargento Lee. O cara que se chama Dong Xiao disse que esperava reforço de campo e não perito. Ele se apresenta e sai, chamando a mulher de Viúva Negra. Ele mandou a maluquinha ir com Lee para um caso, deixando ela doidinha da cabeça. Dong disse que se Lee tivesse alguma dúvida, perguntasse à Viúva Negra. Quando ele sai, a maluquinha está morrendo de vergonha, mas recebeu uma ordem, então não tinha o que fazer. Bora lá, ela chama Lee. Ele pergunta quem estava indo investigar. Ela diz que era um caso de assassinato. Se Lee gostou ou não, julguem por vocês. Olha a cara do moleque. Algum dia, de noite, dois irmãos estavam levando umas caixas pro carro.
O homem diz pra mulher que ela estava bêbada, então era melhor ele dirigir. Eu mal bebi 2 canecas, tô de boa, ela diz. E dizendo que dirigia melhor que ele, mandou ele entrar. Quando ele entra, ela diz que só estava apressada porque o gatinho deles estava doente, e o cara entende. Ela fica feliz e o irmão diz que eles tinham que ir logo, o gatinho estava esperando. A irmã ainda disse, você fica tão lindinho quando tá com vergonha. Pois é, bicho, e o irmão ficou ainda mais envergonhado. De volta à delegacia, a viúva negra passa o endereço e diz que o crime aconteceu por volta das 11 da noite. Ela fala que foi usada uma arma bruta no crime. Sem marca de arranhões, sinal de invasão. Tudo foi descoberto quando o namorado da vítima declarou. Lee logo sacou que a namorada poderia ter a senha de entrada. A maluquinha diz que a autópsia ainda não tinha ido finalizada. Lee pergunta por barulhos ou pessoas suspeitas, mas a viúva negra diz que foi tudo na surdina. Ela diz que cansou assistindo às gravações e mesmo assim não viu nada. Linda e maluquinha, do jeito que a galera gosta. Antes de bater a porta do carro, Lee segura e diz que ia dirigir, que ela poderia aproveitar e dormir. Ela não recusou e passou os endereços de GPS para ele. E também se apresentou. Seu nome era Lee Soo-jung. Antes que Lee pudesse se apresentar, Jung Lee começou a roncar que nem um bulldog inglês. Lee Ha-yuki pisou na tábua e partiu. Enquanto isso, ele aproveitou para usar sua habilidade especial e seus olhos ficaram negros. Ele começou a reconstruir a cena do crime. Era o quarto andar de um estúdio. 11 da noite com câmeras que dificultavam a entrada. As opções eram, ou o assassino veio do telhado, ou deu uma de Homem-Aranha e escalou até a janela. Essas eram as probabilidades. E do absoluto nada, Jung Lee gritou e ele freou. Ela desceu e correu para apartar 2 marmanjos que estavam se matando na porta do boteco de Armando. Eles continuaram se xingando, um dizendo que o careca estava bêbado. Ele já ia lhe explicar aquela velha garrafada de briga de bar. Mas Jung Lee segurou bem a tempo. Ela pediu para eles se acalmarem, mas eles mandaram ela ir catar coquinho. De longe, Lee Ha-yuki apenas assistiu, e os caras começaram a dar cabeçadas. Quando ela se aproxima de novo, Jung Lee recebe um tapa que pega bem nos seus seios. Lá ele. Dessa vez, ela grita e os meliantes param. Vocês pegaram no meu peito, é? E ela disse e todas as pessoas pararam para ouvir. Não, peraí, moça, eu não fiz isso não. Eles disseram. Ela simplesmente disse, eu vou contar até 3. Se vocês não vazarem daqui, vou denunciar assédio sexual. Ela contou 1, ela contou 2... E mostrando o distintivo, ela disse, mas peraí rapaz, olha só que coisa, pois não é que eu sou da polícia também? Eita, vaza! Os caras correram como o vento. Lee se aproximou e perguntou se ela queria um cafezinho, mas Jung Lee disse que o cérebro dela era pura cafeína e disse que ia ficar só com água, assim como ele. Ela foi e voltou com suas garrafas, mas antes de beberem, ela sugeriu que eles trocassem as garrafas. Sem entender nada e nem porquê, Lee apenas trocou. E quando iam beber, ela disse, troca, troca, A cara que Lee fez é a mesma que qualquer pessoa faria. Achando que tinha arrasado, ela disse que esperou muito tempo por essa piada. E deu pra ver o porquê. Lee então viu que era melhor entrar na onda e deu umas risadas quando Jung Lee deu umas cotoveladas nele. Enquanto ela foi pra frente, Lee Ha-yuki não entendeu por que o apelido dela era Viúva Negra. Ela era bonita e fazia piadas ruins que nem uma gota. Recomponha-se, Shin Ha-yuki, ele disse pra si vendo a sua parceira sorridente. No caminho, Jung Lee avisa Park Gaun-tae que estava quase na empresa dele. Quando desliga, ela diz que eles iam se encontrar num café quase em frente. Quando eles entram, Lee pede pra beber o mesmo que o contato deles ia beber, um café expresso gelado, e dessa vez ele queria pagar. Mas Jung Lee pede pra ele ficar de boa e que ia usar o cartão da companhia. Eles pegam o café e se sentam. Lee diz que ela moldava empatia enquanto estava ouvindo um depoimento, já que ela pedia o mesmo cardápio que a pessoa. Moldar empatia? O que é isso? Ela pergunta. Lee diz que ia sentar do lado, já que era novo nisso e não queria cometer erros, e que uma pessoa era melhor que duas quando estava se colhendo o depoimento. Jung Lee concorda 100% com ele e Lee senta-se atrás dela. Park Gaun-tae chega e Lee já mete aquele olhar 43 pra ele. Vai vendo. Eles sentam e Jung agradece pela cooperação. Após lhe dar um café, ela pergunta sobre a relação que ele tinha com a vítima Seon Ju-woo. Ele diz que eram colegas de classe, saíam juntos, mas que nunca imaginou que ela acabaria daquele jeito. Jung Lee diz que eles faziam contato frequentemente e que ele ligou para Seo Jung meia hora antes de morrer. Gaun-tae diz que ele não parecia ansioso ou algo do tipo. Ele apenas estava bebendo e chamou o amigo, que disse que ia dormir. Enquanto Jung Lee anotava, Lee Ha-yuki apenas escutava. E no fim, a vítima sempre foi o tipo de pessoa que dava nada a ninguém. Gaun-tae se levanta e pede para que eles peguem quem mandou seu amigo de arrasta. Ele agradece e sai.
Analisando as anotações, Jun-Lee achava que ele tinha um álibi, mas apenas escuta. Ele é suspeito. A voz grossa de Lee Hyuk chama a atenção dela. Por que ele é suspeito? Ela pergunta. Lee disse que havia uma distância emocional antes e depois da morte da vítima. Lee disse que antes da morte, Guntai chamava o amigo pelo nome e depois chamava apenas de ele. Guntai fazia isso para evitar o incidente. Jun-Lee disse que ele apenas queria evitar ser um suspeito, mas Lee Hyuk diz que não, tem mais caroço nesse angu. Ele disse que Guntai falou muito de antes da morte, mas quase nada do que aconteceu depois. Se ele era próximo como dizia, deveria demonstrar mais sentimentos. Caramba, é verdade, Jun-Lee diz. A distância do telefone de Guntai para a vítima era de quase 1 hora. As pessoas vivem com os telefones hoje em dia. Não é como ter um chip implantado no corpo, Lee diz. Jun-Lee então liga para um de seus parceiros. Ele estava em trabalho de investigação. Ela pede para ele ir para a localização de Guntai no dia do crime, para descobrir se ele realmente estava sozinho. Obviamente ele reclama, mas Jun-Lee diz que ia perdoar a grana que ele pegou emprestado. Quando ela desliga, Lee diz que investigará a cena do crime ele mesmo. Ele diz para ela ir sozinha, colher o outro depoimento e gravar que ele escutava quando voltasse. Ela não gostou muito da ideia, mas como eles tinham áreas diferentes de especialização, ela deixa ele ir. Na cena do crime, estava tudo normal. A porta estava com fita amarela e o policial fazia a ronda sem problemas. O sargento Lee Shin-hyuk estava chegando com aura e se apresentando. Não foi problema nenhum para ele entrar na cena do crime e começar a fazer o que sabia de melhor. É hora de me tornar o autor do crime, ele diz. E foi assim que tudo aconteceu. Eram 11 horas. No quarto andar, a campainha toca. Seu Jong atende receoso, mas sua expressão muda para uma alegria emergente. Ele convida a pessoa para entrar e dar as costas, mas sem saber que estava convidando o lobo para jantar com as ovelhas. Apenas um golpe atingiu sua cabeça e o sangue jorrou como um borrifador. Ele esbarrou na mesa, tentou abrir a porta, mas sua cabeça jorrava tanto sangue que daria para saciar a sede de um vampiro. O seu assassino banhou-se com sangue e o vicejou uma provocação. Desesperado, o infeliz Seo Jang tentou fugir, as lágrimas vindo em seus olhos e o medo esmagando seu coração. Tum! Mais um golpe em sua cabeça e ele caiu. O sangue espirrou nas paredes. O assassino brandiu a arma branca e golpeou ele na cabeça. E de novo. E novamente outra vez. E de novo e de novo. Ele bateu enquanto suas pernas tremiam. E mesmo quando seu corpo sem vida estava inanimado, o assassino continuou a golpear. Morra! Morra! Ele bateu mais no corpo sem vida. De onde vinha tanta raiva? Lee Shin-hyuk olhou para o seu reflexo banhado de sangue na janela. Ele se virou para atacar a pessoa que estava atrás dele. Era o policial, que ficou em choque quando viu. Apenas Lee em pé como se estivesse falando sozinho. Lee saiu da ilusão e deu um sorrisinho pro cara. Lee se despediu e saiu. Que tipo de pessoa tem os olhos iguais ao de uma fera? O policial se perguntou e saiu todo arrepiado. Lee recordou a cena do crime. Ele deduziu que o autor do crime era um homem de 20 a 30 anos com boas habilidades sociais. Ele observou enquanto o músico passava para seu apartamento. Lee foi até ele e pediu um pouco de sua atenção. O cara não estava muito afim, mas cooperou. Quer dizer, ele só tinha essa opção, né? Seu nome era Kim Hyan-shin. Lee perguntou se o cara tinha ouvido algum som suspeito no dia do crime. Kim disse que estava ensaiando com sua banda e a polícia já havia confirmado seu depoimento pelas imagens das câmeras. Então você não estava em casa no dia, Lee disse. Não estava, Kim Jin respondeu. Lee apenas agradeceu e dispensou o cara. Lee ficou de penetra escutando a conversa do cara pela porta. No telefone, ele então pesquisa sobre os dados da metragem do prédio. Por isso, ele decide ir à imobiliária Donga para investigar. Ao chegar lá, ele senta-se para acolher o depoimento do consultor. Lee pergunta se o velho sabia sobre o caso do Hotel Happy Villa. É claro que eu sei, eu sou a pessoa mais conhecida na vizinhança, o velho diz. Lee pergunta se ele se lembrava de ter negociado o aluguel do 403 e mostra a foto da pessoa. Foi um choque pro velho. Essa pessoa, ele disse. E essa história vai ficando por aqui, mais uma história muito boa. Comente aqui embaixo pedindo pela parte 2, quanto mais comentário tiver, mais rápido a gente vai trazer. Deixe um like no vídeo se ainda não tiver deixado, se inscreva no canal e enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom. E entre em nosso servidor do Discord para ser notificado dos próximos vídeos, bater um papo com a gente, ver o nome das obras e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui, é claro que eu te vejo no próximo vídeo.